Vamos falar um pouquinho de economia. Infelizmente, tem coisa que vai doer no bolso do contribuinte. A fúria arrecadatória do governo federal, gastando muito e arrecadando como nunca. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, defendeu que a medida provisória que revisa as regras de compensação do PIS/COFINS não deve elevar a inflação, apesar das preocupações do setor empresarial. Haddad se comprometeu a dialogar com empresários e negociar o texto no Congresso, com o objetivo de alinhar as mudanças com a reforma tributária em curso. A MP, que busca compensar a desoneração da folha de pagamentos de setores de municípios, gerou controvérsia entre empresários, com a Confederação Nacional da Indústria e outras entidades que estão fazendo alertas sobre possíveis impactos negativos. Um deles, se preparem, aumento no preço do combustível, prejuízos à competitividade e ao planejamento financeiro das empresas. O ministro planeja esclarecer dúvidas sobre a MP, destacando que o texto não altera a carga tributária, mas busca tornar o sistema mais transparente e eficiente com a Receita Federal, preparando um sistema informatizado para melhorar a fiscalização dos benefícios fiscais utilizados pelas empresas. Nelson Kobayashi, explica para nós, o governo estivesse contendo um pouco os gastos, não precisaria compensar nada, manteria a desoneração da folha e conseguiria manter o orçamento equilibrado. Mas estamos aprofundando o nosso déficit fiscal, Nelson Kobayashi, e agora vem essas medidas. O que eu estranho é o seguinte, é sempre aquela conversa, a reforma tributária não vai aumentar tributo. Não, a reforma tributária não vai tornar o país um estado centralizador. Vai tudo lá para aquele conselho que depois os municípios vão com o pires na mão. São sempre as narrativas. Então agora a narrativa é que não vai gerar aumento de inflação. Dá para acreditar? É muito difícil, né, Capês, porque a gente está vendo um estado extremamente gastador e por conta deste aumento do tamanho do estado é que a gente tem visto essa sanha arrecadatória. O governo quer mais dinheiro para, de alguma maneira, suprir o tanto que tem gastado e gastado muito mal, inclusive. Em relação a esta ideia, esta MP que visa a compensação da desoneração da folha de pagamento, é importante deixar claro, quando tem a desoneração, como passou depois de tantas idas e vindas, o governo deixa de arrecadar. Setores estão desonerados, alguns setores, ou seja, pagarão menos impostos. Então, vai entrar menos dinheiro no caixa do governo e ele precisa achar algum outro jeito de angariar recursos para cobrir este vácuo onde não chegarão os impostos que agora são frutos da desoneração da folha. E qual foi a ideia brilhante do Ministério da Fazenda? De vetar a compensação dos créditos de PIS e COFINS. Só para nossa audiência entender, eu não sou um tributarista, mas eu sei que algumas atividades geram ali um crédito de PIS e COFINS e depois você compra e gera o crédito, depois você vende e tem um outro tanto de PIS e COFINS e tirando um pelo outro se gera ali um saldo final em que geralmente há um crédito desse imposto. Geralmente há a compensação do crédito pelo mesmo imposto. Você compensa o pagamento de PIS e COFINS com aquilo que você já tem de crédito anterior. E há também a possibilidade de você compensar esse crédito com outros impostos para aquelas atividades em que você não está gerando PIS e COFINS necessários, suficientes para essa compensação. O que o governo está falando não pode compensar o crédito do PIS e COFINS com outros impostos. Ou seja, você tem dinheiro para receber, entre aspas, né? Porque na prática seria isso, você tem crédito com o governo, mas você vai ficar com esse crédito na mão, nós não vamos compensar. Compensar é trocar uma dívida por outra. Eu devo para você, você deve para mim, a gente vê mais ou menos ali no meio do campo e compensa a dívida. Mas isto não vai poder acontecer com o governo e isso se traduz em calote. Calote. Calote no crédito do PIS/COFINS. Esse governo que criticou tanto o calote dos precatórios na gestão passada. Esse governo que falou que era um absurdo não pagar a quem tinha um crédito a receber com o governo na gestão passada. Agora, há muitos empresários, isso é que é o complicado, empresários que terão esse calote do governo e que vão naturalmente compensar esse prejuízo com
menos empregos, com aumento de custo da sua produção, o que aumenta o valor dos produtos e impactando naturalmente na inflação, porque as coisas vão ficar mais caras justamente para pagar o calote do governo naqueles que deteriam o crédito ao PIS/COFINS. Olha, o meu sobrinho, Rodriguinho, estava assistindo aqui o programa do WhatsApp enquanto você falava. Tio, esse moço está explicando muito bem, está escrevendo aqui. Ah, que legal. E ele perguntou o seguinte, ele falou, quer dizer então que o que ele disse é, se João deve 100 para Pedro e Pedro deve 50 para João, o correto seria que João devesse 50 para Pedro. 100 menos 50, ele continua devendo metade. Porque, pelo que você me explicou, vamos substituir João por governo e Pedro por contribuinte. É isso. Então, o governo deve 100 para o contribuinte deve 50 para o governo. O contribuinte continua devendo 50 para o governo não deve mais nada ao contribuinte. É mais ou menos isso. E aí, Capês, o contribuinte vai sustentar sozinho esse prejuízo? Ele vai pulverizar esse prejuízo no custo da sua produção. E aí vai virar o quê? Um produto mais caro, um serviço mais caro. Isso não é aumento de inflação? Bom, e aí? Olha, é o seguinte, o Leandro Ferreira está dizendo que nós estamos errados, que a gente não explicou direito. Mas eu gosto muito de uma frase do saudoso presidente norte-americano Ronald Reagan, que diz, quando você, com a sua empresa particular, quebra, você segura a dívida porque você foi incompetente. Você gastou mais do que você arrecadava, como você foi ineficiente, você vai amargar a sua falência. Quando o governo é incompetente, ele não quebra, ele manda a conta para você, contribuinte. Vamos agora ouvir Leandro Ferreira, eu quero ouvi-lo nesse momento. O pessoal falou aqui que eu estava louco para falar com você, telespectador da Jovem Pan, né, que pode ter, quem sabe, um pouco mais de informação depois de ouvir cada um e cada uma aqui na Jovem Pan a respeito dos assuntos que a gente debate. O Nelson Kobayashi, no bloco antes do intervalo, explicou um pouquinho sobre o que ele entende ali da MP, né, e ele disse assim que não é tributarista, mas nem precisa ser, Koba. Só lembrar que foi o STF que decidiu que o governo federal e o Congresso Nacional tinham 60 dias para decidir de onde viria... Tá errado. Tá errado, errado. Mas o que você faz com o STF, então? Você questiona, certo? Não, peraí. O STF decidiu, não. O STF acolheu a um pedido de um acordo da Advocacia Geral da União com o representante procurador do Congresso Nacional que queriam chegar a um meio termo para resolver aquela ação que o governo entrou no STF, uma ação direta de inconstitucionalidade, contra a decisão do Congresso Nacional por desonerar a folha. Ou seja, tudo isso poderia ser evitado se a AGU e o governo federal tivessem cedido à vontade popular do Congresso Nacional, inclusive com derrubada de veto. O Congresso Nacional entendeu que deveria haver desoneração e só depois de um problema causado pelo governo federal, provocando o STF, é que se chegou a esse prazo de 60 dias. Mas o orçamento de um ano se aprova no ano anterior. E essas medidas que o Congresso Nacional impôs, né, prorrogando benefícios que são para setores ineficientes, Koba. Você tem que entender assim, tem um princípio que é desoneração para setores que não precisam, são benefícios... Não, pera lá, qual é o princípio do capitalismo? O princípio do capitalismo é livre concorrência. Livre concorrência. Quando você vai lá e dá um benefício para um empresário, para dois empresários, porque eles têm maior capacidade de lobby, para um setor, porque esse setor tem maior capacidade de lobby... Não, eu estou explicando onde é que está a origem da necessidade dessa MP. O Leandro está explicando, ele está com a palavra, vai lá. Mas eu não poderia deixar de registrar esse momento histórico em que ele faz uma ode à livre concorrência, à livre iniciativa, liberal, ao capitalismo. O Linha de Frente está regenerando um socialista convicto. Esse é o momento de glória, uma salva de palmas para o nosso Leandro Ferreira. E agora você está com a palavra. Parabéns. Vai filiar no MBL, Leandro. Eu sempre disse que eu sou... Está entrando no MBL. Aí é demais. Sempre disse aqui que eu sou mais liberal que os meus colegas de mesa. Mas eu entendo que o capitalismo foi civilizatório em relação ao que tinha antes, assim como o que virá depois será também em relação ao capitalismo. Mas eu quero voltar lá na livre concorrência. A livre concorrência é prejudicada quando a gente tem setores que não têm a sua eficiência comprovada com benefícios adquiridos em função de lobby.
benefícios esses que eram temporários e que tiveram origem no governo Dilma, que foi um erro da presidenta Dilma Rousseff. Esse foi o maior erro da política econômica dela, desonerar esses setores, dizer que era temporário, depois o Temer prorroga, depois o Bolsonaro prorroga. A hora que chega o governo Lula 3, procurando corrigir essas questões, né, a gente tem uma situação que é que o Congresso derruba a forma como isso vinha sendo corrigido e agora, em função da decisão do STF, provocada assim por uma ação do governo federal, há necessidade de se corrigir isso. Nenhum imposto está sendo aumentado, os créditos vão ter que ser compensados com maior coerência, com maior racionalidade, e o governo vai precisar, para não dizer que eu estou assim, fazendo ódio ao governo, Koba, eu entendo que o governo arrecadar 29 bi, quando na verdade o rombo é de 26, está errado, vai precisar de correção o texto também. Agora, não venha me dizer que você não sabe do que se trata, que na verdade é compensação por esses benefícios que são garantidos, nas palavras do Paulo Guedes, aos piratas do Congresso Nacional. Eu só acho que você está discutindo algo que já foi discutido. Isso já foi decidido. Se foi bom ou foi ruim, não interessa. O Congresso decidiu e a gente deveria respeitar a decisão. Tem que acabar. Ainda que você não concorde com a decisão, foi o que o Congresso decidiu. Por isso que eu estou falando que você está mudando de assunto. Você está voltando numa discussão que já aconteceu. Parece o governo. O governo faz isso. O governo volta a discussões que já aconteceram. Foi assim quando vetou, foi assim quando, depois de ter derrubado o veto, fez uma medida provisória dizendo o contrário. Foi assim que quando retiraram a medida provisória, judicializaram. Você é muito representante do governo, viu? Porque você não aceita o que já é decidido. Se o governo está voltando a esse assunto, é porque não quer empurrar para debaixo do tapete, Koba. Não tem essa... Mesmo que seja contra a vontade do povo. Mesmo que seja contra a vontade do Congresso. Mesmo que seja contra um processo legislativo democrático. É em prejuízo da vontade do povo que se tem esse tipo de benefício ineficiente. Imagina. Bom, vamos ouvir então o João Belutti, que ainda não falou. João Belutti, qual a sua opinião? Você está mais propenso ao Nelson Kobayashi ou ao professor Leandro Ferreira, que neste programa não está sendo um economista de esquerda, ele está sendo um economista tucano? Eu queria ouvir você, João Belutti. Olha, Capês, ambos, professores Leandro e Kobayashi, colocaram de forma muito sábia os seus entendimentos. Eu estou mais alinhado ao Kobayashi nesse sentido, porque essa questão da reoneração já foi discutida lá no Congresso e depois o PT, o governo petista, judicializou. Agora, com relação à compensação de créditos, o que a gente observa é que o objetivo do Estado é sempre arrecadar. E essa manobra de os contribuintes, os grandes contribuintes, ficam com créditos a compensar, chama-se na prática confisco do patrimônio do contribuinte. É isso que o Estado opera. O Estado ele é malévolo, o Estado é perverso com o contribuinte. Você tem que indicar quanto você deve de imposto, você tem que arrecadar, você que faz todo o trabalho e ainda o governo fica te devendo créditos. Aí quando você vai compensar esses créditos, que na verdade é dinheiro do contribuinte, o Estado vai e fala, ó, tá ruim, não vai compensar não, agora estou precisando de dinheiro, não vai compensar, ou seja, confisca o patrimônio do contribuinte. Isso deveria dar uma ação direta de inconstitucionalidade, inclusive. Agora você vê, tem isso no âmbito estadual, com o ICMS, tem isso no âmbito federal, com o PIS/COFINS, ou seja, mais uma vez o governo limitando a compensação para aumentar o seu caixa, e a gente já observa que muitos grandes empresários já estão pulando fora do barco petista, muitos nesse fim de semana já declararam, Haddad, Lula, não dá mais para aumentar. Como se tivessem alguma vez subido, né? Apoiaram. Apoiou. Sabe o que eles apoiaram? Porque eles viram que no cenário em que ficar amarrado com o Bolsonaro ia complicar a vida deles mais do que permitir que o Lula acreditaram voltasse. no canto da sereia do Lula. Vamos lá. Agora a realidade bateu. Você vê que o Leandro Ferreira fala que o capitalismo foi um marco civilizatório. Foi mesmo. E, de fato, quando eu digo que ele está um economista tucano, eu não estou fazendo uma ironia, porque eu estou falando da social-democracia. Em 1848, quando foi lançado o Manifesto Comunista por Engels e Marx, a cidade de Manchester, a idade média de vida do operário nas fábricas era de 15 anos, em Liverpool, de 17 anos. Então, o capitalismo chegou, o capitalismo selvagem, na primeira fase da Revolução Industrial. Já no início do século XX, começaram a surgir os benefícios do capitalismo. Então, alguns marxistas, como Edward Bernstein, iniciaram o que se chamou de revisionismo, que acabou redundando hoje na social-democracia. O capitalismo produz a riqueza com responsabilidade para atender a população vulnerável. Então, eu acho que ele teve aqui um avanço de um marxista radical
para um social-democrata.